Nós saudamos a você que nos acompanha com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé. E vamos tratar aqui ainda a respeito do assunto a Igreja de Laodiceia. Em outras duas oportunidades falamos sobre este tema em que trouxemos aqui aspectos jurídicos aliados a aspectos proféticos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas sobretudo daquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas nessa última hora que vivemos, momento em que antecede a volta do Senhor Jesus. Estão aqui conosco membros do Grupo Ciência e Fé, pastor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor, os demais irmãos. Estamos aí de volta, né? Maravilha. Está aqui conosco também o pastor Cleiton Vinícius, a paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos que estão nos assistindo. Maravilha. Bem, antes de nós iniciarmos aqui, gostaria apenas de dar um abraço fraternal aos nossos irmãos que têm nos acompanhado no último Unidos em Família que tivemos em Domingos Martins. Teve ali conosco, né, alguns irmãos da Igreja do Pará, da Igreja de Quatro Bocas, do Ministério do Pastor Fábio. Está sempre nos assistindo, sempre nos acompanhando. Também os nossos irmãos de Jupi, no Pernambuco, sempre participando conosco no chat, comentando a respeito da que a gente aborda aqui nos programas. Deixar um abraço para o nosso irmão Walter, lá da Igreja de Praia da Costa 4, aqui pertinho, está sempre nos acompanhando também, sempre faz menção aqui dos temas que nós abordamos no nosso programa. O texto que nós vamos abordar está em Apocalipse, capítulo 3, verso 14, diz assim: "E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus." Então, aqui já neste texto, embora inclusive a gente tenha falado sobre isso no episódio anterior, mas é interessante a gente trazer aqui nesse início essas características, ou seja, esse título glorioso que pertencem ao Senhor Jesus. Então ele começa aqui falando do Amém, né, que ele é o Amém. Então o Amém é a finalização, né? Nós finalizamos, né, as nossas orações com a confirmação da igreja, com a confirmação do século Amém. E sabemos que o capítulo final da igreja neste mundo, ele se estabelecerá com o arrebatamento, né, que nós encontraremos com o Senhor Jesus nas nuvens. E ele é a testemunha fiel e verdadeira, né? Ele detém a palavra, a verdade absoluta. Ele é a própria palavra de Deus. E ele é o princípio da criação de Deus, porque o Senhor Jesus, ele estava desde o princípio, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus é a palavra. Então, por meio do próprio Senhor Jesus, todas as coisas vieram à existência, inclusive a própria formação do homem. Então, Jesus, ele estava no princípio de todas as coisas. Podemos dizer, então, né, que o Senhor Jesus é o alfa e o ômega, né? Então, ele está presente em todos os momentos proféticos da igreja. Então, quando a gente estudou as 7 cartas, né, as 7 igrejas, então Jesus, ele estava presente em todos esses momentos. E o que nós vamos tratar aqui bastante hoje também é a respeito desses conselhos, né, que ele deixa para a igreja e que deixa para nós, a igreja, desta última hora. Então, vemos aqui essas características do título glorioso do Senhor Jesus. Interessante, né, que ele traz esse título ao princípio da criação de Deus, no momento da igreja em que essa criação, toda a obra criadora é questionada, né? Não foi Deus que criou, foi Deus que criou. Mas ele fala, não, eu sou o princípio da criação de Deus, eu estava lá no princípio, né? E como você falou, pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas se fez. E todas as coisas subsistem também pela palavra. Então, ele está mostrando que ele é o autor de toda a obra criadora. Tudo existe pelo poder da sua palavra, né? Enquanto ele tirar o poder da sua palavra, tudo vai se desfazer. Mas, principalmente, ele é autor e consumador da fé na nossa vida, que é o que nos leva para eternidade, que é outro universo, né? Um universo redentor. Muito bom. Uma coisa que o pastor Tiago falando, né, é a questão que a palavra começa com ele
e termina com ele, o amém, né? Então ela começa com Jesus, que no princípio era o verbo, e termina com o amém, que é Jesus também, do começo ao fim. Começo ao fim. Inclusive, se a gente for trazer, né, a própria palavra de Deus, do início ao fim, ela trata a respeito de Jesus, que é o grande assunto da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus. Bem, mas chegando aqui ao tema, né, estamos já na terceira parte, o tema que é Laodiceia. Então, é importante a gente trazer esse conceito que Laodiceia ela tem sobre si mesma. Sobretudo quando a gente traz isso para este momento que nós estamos vivendo, né? Existe um cristianismo aí fora em que ele mais se dá valor, né, para as coisas materiais do que aquilo que é espiritual. E é interessante a gente trazer aqui do ponto de vista histórico, de fato, Laodiceia era uma igreja, era uma cidade bem abastada, né? Era rica. Então, quando a gente vê no verso 17, que são as características do povo dessa cidade, né? Como diz, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, porque exatamente era uma característica daquela cidade. As pessoas eram de fato ricas. Houve até um evento, foi por volta do século 60, perdão, no ano 60, o primeiro século. Houve um terremoto na região e Laodiceia foi afetada. Outras cidades vizinhas foram bastante afetadas também por aquele terremoto, inclusive Herápolis. E Herápolis ela recorreu à ajuda de Nero, né, para poder se reerguer. E como Laodiceia era uma cidade muito rica, havia nobres, pessoas muito bem abastadas, eles não aceitaram a ajuda de Nero. Não, nós mesmos vamos reconstruir a cidade. E assim eles fizeram com seus próprios recursos. Então, de fato, essa cidade era uma cidade muito rica. Mas, quando a gente observa esse aspecto, essas características que ela declara sobre si mesma, fala exatamente daquilo que a gente observa hoje dentro de um cristianismo, de que muitos dão mais valor para os bens materiais do que as questões espirituais, né, pastor Thiago? O cristianismo, o cristianismo de hoje, né, ele vai dar mais valor às coisas dessa vida, né, o Jesus para essa vida. Aí vai entrar diversas teorias, né, a teoria da prosperidade, e se você não for próspero, na verdade, Jesus não está agindo na sua vida, não tem nada disso, né? Nós que conhecemos o Senhor sabemos que o tesouro nosso não está nessa vida, está na eternidade. O Senhor abençoa a nossa vida aqui? Abençoa. O Senhor abre portas, o Senhor prospera, está tudo certo. Mas aquele que tem o Senhor Jesus somente para essa vida é uma das mais miseráveis das criaturas. Né? Então, o Senhor Jesus é para a eternidade, o tesouro é para a eternidade. Por isso que ele fala com Laodiceia, olha, não é bem assim. Você é rica, mas não é bem assim não. O tesouro não pode ser nessa vida. O tesouro tem que estar na eternidade, né? Exato. E aí, consequentemente, a gente vai observando os conselhos, né, que o Senhor Jesus ele vai trazer a essa igreja, que dizia, como se ela dissesse para si mesma, olha, de nada tem falta. Olha, tudo aquilo que eu tenho, que eu posso ver, já é o suficiente para mim. Sim. Fala até mesmo da própria independência do homem em relação às coisas de Deus, né? E justamente aquilo que o Senhor ele quer para todos nós é o contrário, né? Que sejamos dependentes do Senhor, né? Porque tudo da nossa vida ela provém daquilo que Deus um dia projetou desde a eternidade para nós. Então aqui a gente vai observar um texto que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 18, que são os conselhos do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia. Então, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. E aqui a gente vai observar aqui essa expressão, ouro provado no fogo. Então é uma expressão importante aqui,
Eu acho que a gente pode até fazer uma correlação entre do que a gente vai observar do lado da ciência, no processo de purificação do ouro, e daquilo que o Senhor Jesus ele projeta, né, para a nossa vida, para a igreja, de um modo geral, pastor Cleiton, que é essa relação do fogo, né, do ouro provado no fogo. O ouro, né, na palavra, ele tem menção e mostra o poder de Deus na vida do homem. Quando se fala de ouro, fala assim do poder, da glória do Senhor na vida do homem. E o ouro, para que o ouro seja, como nós sabemos que o ouro é um metal muito precioso, né? Uhum. Ele é um metal que ele não se desgasta com o tempo, não enferruja. Mas o ouro, o processo de refinamento do ouro ali, é um processo que, primeiro, a extração do ouro ali, ele deve ser colocado no fogo. E o fogo ali, para refinar o ouro, para quê? Para que tirar a impureza. E nós vemos assim o conselho do Senhor, que é comprar. Até tem um texto aqui que fala assim, ó, em Ageu 2:8, fala assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, toda a riqueza, tudo aquilo que o homem tem, ele provém do Senhor. Então, aquilo que, quando o Senhor dá esse conselho ali, o Senhor está falando assim, para buscar o quê? O que é puro, o que é santo, buscar a glória do Senhor, buscar o poder de Deus. E nós vemos que quando há, igual você falou assim, o processo de refinamento, né, o ouro ele precisa passar ele é extraído na natureza, vem com algumas impurezas e ele precisa passar pelo fogo. E o ouro, quando ele entra no processo de fusão, que fusão é o quê? Fusão é quando ele entra numa temperatura em que ele se torna líquido. Uhum. E aí ali, quando aquela temperatura que atinge cerca de 1100, 1060 graus, o ouro ele fica líquido. Então ele decanta e toda a impureza ali, o orífice, né? Ele tira aquela impureza, porque ela está em cima, e ele pega o quê? Ele tira o ouro puro. Então o Senhor está falando para essa igreja para comprar o quê? É do Senhor, é buscar o Senhor em oração, é buscar o Senhor na comunhão, porque o poder, a glória, ela vem do Senhor, porque o Senhor vai revestir-nos o quê? Do seu poder, da sua glória. A palavra fala, né, lá que quando no tabernáculo, né, o Santíssimo ali, ele foi o quê? A arca, os móveis, eles eram o quê? Eles eram revestidos de ouro. A palavra fala, né, que a madeira, ela é tipo do homem. A palavra, ela é tipo do homem. A madeira, né, é tipo do homem. E o que hoje nós fazemos para que a madeira se conserve? Passamos verniz, damos um tratamento na madeira para que ela dure. E mesmo assim, com o tempo, né, a impureza ali da vida, o tempo, ele corrói. Mas aí o Senhor já estava mostrando ali, não. O Senhor, ele queria que o santo dos santos fosse todo revestido de ouro, do poder de Deus. Então, por quê? Porque era para fazer o quê? Para que aquilo permanecesse, para que conservasse. E é assim que nós somos Amém. Conservados pelo poder do Senhor. O servo, por isso que ali ele fala esse conselho, ele fala assim, é comprar do Senhor o ouro puro, que é o ouro, que o poder de Deus, que vem revestir sobre a vida da igreja fiel, para que conserve o quê? O poder, a glória, quando o Senhor voltar, nós sejamos revestidos do poder de Deus. Maravilha. Você vê que dentro disso que o Cleiton falou, o móvel era revestido ali pelo ouro para manter a madeira, para que a madeira fosse mantida, né? Então, o mantenedor daquela madeira era o ouro. O ouro é que mantinha ela isolada das intempéries desse mundo, né? A oxidação, apodrecimento, outros bichos que vão cupim, tudo aquilo ali. O ouro trazia como se fosse uma película para isolar ela desse mundo e manter aquela madeira ali no seu estado natural ali, né? Não deixar que ela apodrecesse. Assim também é a nossa vida espiritual, né? O mantenedor da nossa vida espiritual é o Espírito Santo, é o poder de Deus. Se tirar o Espírito Santo, tirar a ação do Espírito, nós vamos sofrer com as intempéries dessa vida, ou seja, a nossa vida espiritual vai entrar em declínio, mas
o ouro ele vem para a nossa vida para ser o mantenedor. O Espírito Santo ele é o mantenedor da nossa vida espiritual. Maravilha. Por isso que lá no livro de Cantares ainda fala isso também, que é outra figura do Espírito Santo, que é um unguento derramado sobre o corpo para quê? Para preservar a vida. Então, é o Espírito Santo que preserva. O Senhor vai dando esses sinais em toda a palavra, de maneiras diferentes, para mostrar que há necessidade do Espírito Santo. E em Laodiceia é a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa com Laodiceia, olha, compre de mim ouro provado no fogo, porque é isso que vai manter a vida espiritual, é a ação do Espírito Santo. E não é o nosso conhecimento, nossa riqueza, nada disso. Exato. E essa expressão, né, comprar, né, de mim, a gente lembra exatamente daquele texto em Isaías 55, ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas. Os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Né? É justamente isso, porque essa expressão comprar, nós não podemos pagar por aquilo que o Senhor ele tem nos oferecido. Sim. É impossível pagar, isso é uma conta altíssima. Mas o Senhor Jesus, ele pagou por nós, ele pagou na cruz do Calvário, derramando seu precioso sangue. Então, nós temos acesso a isso, né? E nós compramos, na realidade, por meio da comunhão, né? Por meio da ação do Espírito Santo na nossa vida, que temos acesso a tudo isso que o Senhor tem disponibilizado para a igreja. E o outro conselho do Senhor Jesus, para comprar dele, a palavra fala de vestes brancas, não é isso? Vestes brancas. É interessante do ponto de vista histórico. No primeiro século, a Laodiceia, havia uma produção têxtil muito intensa, né? Então, um comércio de vestes, né? Inclusive vestes luxuosas. Então, era uma cidade muito abastada com a indústria têxtil, inclusive com a utilização do algodão. E a gente vai observar que era justamente isso que o Senhor Jesus ele via ausente, né, naquela igreja de Laodiceia. Então parece até um contrassenso. Nós falamos aqui que era uma igreja, do ponto de vista histórico, era rica, mas ele fala, comprar ouro provado no fogo. Olha, era uma igreja, uma cidade que era bem abastada com relação ao comércio de vestes, mas ele fala, olha, é necessário vestes brancas. Podia ter qualquer veste que quisesse. Exato. Mas ela não tinha a veste da salvação. as vestes da salvação. Né? Que estava exposta, né, pastor Tiago? Ali a palavra fala que eles estavam despidos, né? E essas vestes é exatamente isso. Ele podia ter qualquer veste que quisesse, qualquer veste física, né? Sim. Mas estava sem as vestes da salvação. Ou seja, hoje também nós vivemos um cristianismo que, olha, você tem o cristianismo que você quiser. O cristianismo, o pastor já te fala isso, né? Ele é como se fosse um precipício que aceita tudo. Exato. Então, qualquer cristianismo que você quiser, tem aí. Do jeito que você quiser. Mas nenhum deles leva à vida eterna. Por que nenhum deles leva à vida eterna? Porque o cristianismo é uma ação do homem, né? É aquilo que é a religião chamada de cristã. Já o evangelho não. O evangelho é eterno. Então, o evangelho verdadeiro, ele te leva para a eternidade. E é esse evangelho que Jesus fala, olha, você está com as vestes, você tem vestes aí, você faz o que você quiser, mas você tem que ter a veste da salvação. Por quê? Porque para que não apareça a tua nudez, ou seja, no arrebatamento, aconteceu o arrebatamento, quem tem as vestes da salvação vai ser arrebatado. E qual é as vestes da salvação? Branca, porque lá no Apocalipse 7:9 vai falar isso. Quem são esses? De onde vieram? Vieram de grandes tribulações, mas lavaram e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, volta aí, ó, as vestes da salvação e o sangue do Cordeiro, que é a ação do Espírito. Então, as vestes brancas, no dia do arrebatamento, quem está com as vestes brancas, ou seja, a salvação está de acordo com a sua vida, vai subir. E quem ficar? Vai ter esse período, ó, a nudez, ou seja, a nudez vai ser exposta, mas é a nudez física? Não. É a nudez espiritual, para dizer que você não estava com as vestes. Você não era digno. Só é digno de entrar na eternidade aquele que tem as vestes da salvação. Maravilha. E nós não podemos confeccionar essas vestes. Essa veste é dada pelo Espírito Santo. Glória a Jesus por isso. E também, por fim, a gente vai observar aqui outro conselho que o Senhor Jesus ele dá à igreja, e que unjas os teus olhos
com colírio para que vejas. E dentro de um sentido aqui que a gente estava falando a respeito de comprar, e aqui não surge essa expressão comprar, né, mas simplesmente para que unjas. Na realidade, era algo que a igreja já havia recebido, né? Quando automaticamente o servo ele vem para a presença do Senhor, ele aceita o Senhor Jesus, o Senhor ele dá essas ferramentas, né? O Espírito Santo na vida do servo, e o que na verdade ali eles não estavam fazendo mais uso daquilo. Então era como se eles tivessem recebido, mas eles não estivessem mais usando, aquilo estava deixado de lado, né? O colírio, que é tão importante para que veja, para que eles pudessem enxergar. E nós vemos do ponto de vista histórico um aspecto bem interessante, porque a medicina em Laodiceia era muito desenvolvida, sobretudo no aspecto da oftalmologia. Inclusive, eu até deixei aqui reservado, escrito que é um nome bem complicado, mas é o médico grego Demóstenes Filaletes. Ele estudou em Laodiceia, ele se tornou um professor na faculdade de medicina lá, e a oftalmologia se desenvolveu de uma forma esplendorosa nessa cidade, tanto que este Demóstenes, ele estabeleceu um tratado de oftalmologia, colocando ali propriedades químicas, princípios ativos em pomadas que eram usadas para colocar nas pálpebras dos olhos, né, das pessoas em tratamento de inflamações. E, inclusive, foi usado até a Idade Média esse tratado que ele desenvolveu. Então, aí, estamos falando do século I até aí por volta do século XVI, XVII, esse tratado ele era utilizado. Então, ou seja, mais uma vez, algo que a cidade ela via em si mesma, que ela não tinha mais falta de nada. Eu já tenho aqui os recursos da medicina, tenho os recursos financeiros, temos as nossas próprias vestes, mas aqui Jesus mais uma vez salienta, é necessário ungir com colírio os olhos para que vejas, porque nos fala exatamente de um discernimento que o Senhor ele quer que o servo do Senhor ele tenha, não é verdade? E esse discernimento ele só vem pelo Espírito. Só pelo Espírito. Só E pelo Espírito Santo. por falar nesse aspecto aqui, que estamos falando da saúde, né, dos olhos, eu vou convidar aqui um membro do Grupo Ciência e Fé, dentro dessa área do conhecimento, para trazer uma contribuição nesse sentido. A paz do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero dizer que é uma grande alegria estar aqui junto com os irmãos, participando da Palavra de Deus e aprendendo do Espírito Santo do Senhor aquilo que Ele tem para os nossos corações. Nós vamos falar hoje dos colírios, da função dos colírios. E a função dos colírios é exatamente tratar e aliviar uma variedade de problemas oculares, desde o olho seco, alergias, até infecções e inflamações. Os colírios podem ser lubrificantes ou conter substâncias e antibióticos, até mesmo anti-inflamatórios, que combatem doenças específicas. A palavra colírio é uma palavra de origem grega, derivada da palavra colira, que para os gregos significava um pão sem fermento, que era feito através de um cone ou funil. E com base nisso, os gregos criaram pequenos frascos em forma de cone ou funil, onde eles colocavam remédios que eles usavam para pingar nos olhos. Daí o nome colirium. Assim, dessa forma, os colírios são usados para curar doenças físicas dos olhos. Porém, no campo espiritual, a palavra nos mostra em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18, que diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Louvado seja o nome do Senhor.
aqui o Senhor Jesus está aconselhando a igreja de Laodiceia a ungir os olhos com colírio para que pudessem ver. Assim como a origem da palavra colírio para os gregos os remetia ao pão sem fermento, para nós, Jesus é o pão da vida, revelado ao coração do homem. Agora, um fato muito interessante é que Jesus aconselha justamente a igreja de Laodiceia a comprar colírio. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica e muito famosa, e ela se destacava pela produção de um colírio que também era de grande destaque ali em toda a região, sendo que lá também, em Laodiceia, havia, segundo os historiadores, uma escola de medicina. Mas Jesus falava aqui sobre o colírio espiritual, que não tem nenhuma ligação aos valores dessa vida. Jesus, então, aconselha a igreja ali que comprasse colírio para que os seus olhos pudessem ser abertos. O Espírito Santo é quem capacita o homem para ter uma visão espiritual correta e a entender os mistérios de Deus. Isso fica, meus irmãos, muito claro na experiência dos dois discípulos no caminho de Emaús, quando ali Jesus ele parte o pão, tipificando o seu sacrifício na cruz. E a palavra nos mostra que quando Jesus parte o pão, os olhos daqueles discípulos eles foram abertos e eles então o conheceram. Meus irmãos, Jesus é esse colírio espiritual que cura a cegueira espiritual do homem e o liberta para viver uma nova forma de vida na presença do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Muito obrigado pela participação. Muito interessante essa abordagem que foi trazida. Estamos chegando já ao final. Vou pedir ao pastor Tiago que façam as conclusões, as considerações finais deste nosso episódio, pastor Tiago. Então, nós estamos estudando agora, finalizando na escola dominical, Carta de Laodiceia, finalizando essas 7 cartas, e nós vamos ver que Filadélfia e Laodiceia, elas vão praticamente coexistir ao mesmo tempo até o dia do arrebatamento. Enquanto em Filadélfia o Senhor fala assim, olha, eis que venho sem demora, em Laodiceia não, ele já fala assim, olha, estou à porta e bato. Ou seja, o momento que nós estamos vivendo é o momento da partida da igreja. É o momento de Jesus estar às portas. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. E ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, ele fala de uma ação do homem. Ó, se você der ouvido à voz do Senhor, e não é só dar ouvido, deixar o Senhor agir na sua vida, entrarei em sua casa e com ele cearei. Ou seja, nessa vida, esse com ele cearei, nessa vida o Senhor vai te guiar, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te amparar, o Senhor vai te providenciar todas as coisas. Mas ele continua, olha, cearei com ele e ele comigo. Aquele ele comigo já na eternidade. Glória a Deus. Onde nós estaremos para sempre com o Senhor, bendizendo ao Deus da nossa salvação. Aleluia. Então o momento é esse, é o momento onde Jesus está às portas e Jesus vai arrebatar esta igreja e em breves dias nós estaremos na eternidade. Glória a Jesus. Encerramos por aqui então, né? Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Amém, Pai do Senhor. Você que nos acompanhou em mais um episódio do programa Ciência e Fé, compartilhe com seus amigos, com os seus familiares. Lá no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, você vai encontrar a playlist do Ciência e Fé, tem diversos episódios lá, inclusive este também da Igreja de Laodiceia, a parte 3. Deus os abençoe, a paz do Senhor Jesus.